Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão Danilo. Esse foi o dia que Deus preparou para nós, amém? Dia de bênção, dia de paz, dia de muita felicidade, muita prosperidade para mim e para você. Esse dia maravilhoso que Deus preparou, amém? Quero deixar uma palavra hoje para mim e para você, através do Espírito de Deus, que é uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo, para que nós venhamos continuar olhando somente para Jesus. Por mais que o mundo está difícil, que o mundo jaz maligno, como diz a palavra, que o Deus desse século é minúsculo, como diz 2 Coríntios 4,4, cegou o entendimento de muitas pessoas, que é um próprio Satanás, que tem reinado pelo mundo, tem destruído a vida de muitas pessoas. Nós estamos aqui para animar você, para trazer uma palavra de exortação, uma palavra de ânimo para mim, para você e para a sua família, amém? Desde já eu quero deixar algumas saudações, e a primeira saudação vai para Letícia aí no Rio de Janeiro. Deus abençoe a Letícia. Quero deixar uma saudação para Alex aí, Luiz Eduardo Magalhães. Deus abençoe meu irmão Alex. Quero deixar uma palavra para a irmã Elisângela aqui no Aline. Deus abençoe a irmã Elisângela. E uma saudação para o nosso irmão Leandro da borracharia. Deus abençoe o irmão Leandro em nome de Jesus, amém? Vamos fazer uma breve e humilde oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, glorioso Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor Deus, que a cada dia, a cada manhã, a minha confiança é o Senhor, a minha esperança é o Senhor, Pai. Confiar somente em Ti, como diz a Tua palavra, Senhor Deus, e olhar somente para Jesus, o Teu Filho amado. Em nome de Jesus, abre a nossa mente, o nosso entendimento para a Tua glória. Amém. Queridos amados irmãos, quem tem a Bíblia Sagrada, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a seguir, o título diz: exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Ícone e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes que as sagradas letras que podem fazer-te sábios para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? O apóstolo Paulo estava instruindo Timóteo. Timóteo era um jovem, aonde Paulo estava sempre enviando as cartas. Paulo estava preso por amor de Jesus, e Timóteo era o porta-voz de Paulo, ele era o evangelista. 1 Timóteo, 2 Timóteo, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, e Timóteo, o evangelista, estava sempre pregando as cartas do apóstolo Paulo, que era inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo está agora animando, exortando Timóteo a animar o povo daquela época. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Paulo está mandando Timóteo, como Deus está dando instrução para mim, para você, quem conhece a palavra de Deus, a permanecer, seguir, aleluia, em viver em fé, em viver em longanimidade, caridade e paciência. O cristão, por mais que o mundo está em colapso, o mundo está passando por tribulação, por momentos difíceis, onde muitos não têm lido mais a palavra de Deus, muitos têm confiado no homem, muitos estão esperando a melhora desse mundo. Em quem melhorar o mundo? Mas aqui eu estou destruindo em você, que é um cristão, que está fraco na fé, em você perseverar na sua fé, olhando para Jesus, olhando para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da tua fé, e você vivendo na paciência, na longanimidade, e fazendo bem e tendo paciência. Paulo estava ensinando para Timóteo. Olha o que Paulo passou: perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Ícone e Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todos me livrou. Paulo podia naquela época desanimar. Perseguição, ele foi apedrejado em Antioquia. Ele foi Quantas vezes Paulo foi açoitado, apedrejado por amor de Jesus?
Mas isso que acontecia na vida de Paulo trazia nele fé, longanimidade, paciência. Então, se você está sendo perseguido espiritualmente, está passando por uma prova, uma dificuldade, já passou, fique em paz. Não é motivo de você desanimar, é motivo de você dar glória a Deus, porque sobre você reposa o Espírito de Deus. Então você tem que entender que nessa terra nós vamos passar aflição. Já já a gente vai sair dessa terra. Quantas pessoas já foram embora dessa terra? Quantos amigos, quantos companheiros de obra, de missão, não está mais nessa terra, está agora com Deus, está no paraíso, foram embora dessa terra, passaram dificuldades. Então nesse mundo a gente vai ter aflição. A melhora desse Brasil é Jesus Cristo. Jesus é o Senhor da nação. Agora, se você olhar para Jesus e você buscar Ele em espírito e verdade, você vai ver solução para os seus problemas. Agora, se você confia em A, confia em B, confia em C, procura depositar as suas esperanças nos homens, você vai se decepcionar. Porque os homens vão distorcer a palavra de Deus. Os homens vão querer falar o que eles acham, o que eles querem, fazer falsas promessas e não vão cumprir. Mas se você confiar na palavra de Deus, nas Escrituras, o Senhor vai te abençoar em todas as ocasiões na tua vida. Não importa a perseguição que você esteja passando, o Senhor vai dar um fim na provação. Olha como é viver como cristão. Paulo estava instruindo Timóteo. 2 Timóteo 3,12. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se você quer ser um cristão verdadeiro, sincero, honesto, que vai honrar os princípios bíblicos, que vai honrar a sã doutrina, que vai honrar a palavra de Deus, presta bem atenção, você vai sofrer perseguição. Você vai sofrer as perseguições por amor da palavra. Todos aqueles que pregam a verdade, que são verdadeiros, são decepcionados pelas pessoas. As pessoas decepcionam, as pessoas abandonam, as pessoas rejeitam por causa da verdade, é bíblico. Mas você tem que permanecer com Deus, na fé, na paciência, não desistir porque as pessoas estão, aleluia, louvado seja Deus, te discriminando. Não, Jesus foi discriminado, foi rejeitado, de Isaías 53. Então você tem que andar correto com Cristo. E se você quer andar correto com Cristo, você vai sofrer perseguições. As pessoas vão falar mal de você, mas você não deve dar ouvido para as pessoas. Você deve dar ouvido para o Espírito Santo de Deus. Isso se chama-se maturidade cristã. Você precisa caminhar com Cristo. Por mais que você está sendo decepcionado, por mais que você está sendo perseguido, por mais que você está sendo chamado de crentão, de chato, porque vive a sã doutrina, prega a verdade, é um sinal que Deus está com você. Não é motivo de você voltar para trás, que nem muitos estão voltando para trás, escarnecendo, sendo escarnecido na boca das pessoas. Quantas pessoas eram uma bênção e hoje está sendo falado, dando mau testemunho, porque as pessoas falam, fulano era crente, fulano era uma bênção. Olha a situação de fulano hoje nas redes sociais, é verdade. Nós somos o sal da terra, irmãos, e a luz do mundo. O sal não é para ser pisado por ninguém não, irmãos. O sal é para temperar, para dar sabor, e a luz é para brilhar. E quantos crentes não estão brilhando mais? Quantos crentes não querem passar mais perseguição? E Paulo disse que ele passava perseguição por amor do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Está vendo? Tem pessoas que pensam que estão certas, que servem a Deus, e acham que estão corretas, estão enganando a si mesmo. Quantos estão enganando a si mesmo, irmãos? Os enganadores irão de mal a pior. Olha o que ele vai dizer para Timóteo, para dizer para o povo naquela época. E enganando a si mesmo e sendo enganados. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração do homem, irmãos. Não deixe o teu coração te enganar, não. Não deixe que o teu coração venha te enganar com os prazeres do mundo. A Bíblia diz em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz maligno. E a Bíblia também vai dizer, pela misericórdia de Deus, em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século, o diabo, em minúsculo, Deus em maiúsculo é o nosso Deus, em minúsculo é o diabo, cegou o entendimento das pessoas. Tem pessoas que estão com a mente apagada, cegos de mente, não raciocina mais, não pensa mais, não estão nem aí para o pecado. O pecado já tomou de conta, mas ainda há tempo de se arrepender. A misericórdia, a graça de Deus é tão grande na vida do ser humano, que Deus é paciente, como diz 2 Pedro 3, verso 8, que Deus é longânimo, não quer que ninguém se perca, mas que todos venham chegar ao arrependimento. Mas o ser humano tem endurecido o coração, tem deixado às vezes o orgulho, o eu, a soberba, a prepotência entrar no coração e se esquece dos mandamentos de Deus. Mas se você quer andar com Cristo Jesus de verdade, obedecer a palavra, guardar os mandamentos, você vai sofrer perseguições. Mas o Senhor está contigo.
Jesus foi perseguido. A Bíblia diz: bem-aventurados sois vós, que são perseguidos por amor do reino de Deus, porque grande é o vosso galardão no céu, como diz Mateus 5, verso 11 e 10. Preste bem atenção, se você está sendo perseguido por causa de Jesus, é porque Jesus está na tua vida. O ruim é você ser mal falado e não saber se defender, porque nós precisamos nos defender não apontando e acusando ninguém, mas pregando a palavra de Deus, pregando a sã doutrina, a verdade. Eu podia parar com tanta luta, com tanta perseguição que eu tenho passado, com tanta dificuldade, eu podia dizer: eu vou parar, mas o Senhor disse para mim viver plenamente com Jesus. E as perseguições para mim hoje é vitória, é bênção, porque eu saio das provas dando glória a Jesus através da palavra. Louvado seja Deus. Verso 14, um conselho para quem conhece a palavra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, está vendo? E de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido. Você tem que saber quem te ensina. Tu tem que permanecer, a Bíblia diz, e eu, aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, para a gente permanecer no que com a gente aprendeu. Eu aprendi sempre com Deus, a verdade, lendo a Bíblia, buscando a presença, orando, pedindo a orientação do Espírito Santo, porque se eu fosse aprender com os homens hoje, eu estava desviado, porque tem muitos falsos profetas, muitos mentirosos, muitos enganadores. Então nós temos que pedir a graça a Deus, a visão do Espírito Santo, a visão de Deus, pedir o conhecimento, a misericórdia, para que nós venhamos nos aprofundar na palavra, ter sede de Deus, ter vontade de aprender as coisas de Deus, em espírito e verdade. Olha o verso 15, quem aprendeu na igreja desde pequeno, olha um conselho: e que desde a tua meninice, quando é criança, que vai para a escola dominical, sabe as sagradas letras, que é a palavra de Deus. A sagrada letra é a Bíblia, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Só quem pode te dar salvação é a palavra de Deus. Desde a tua meninice, você, que se afastou, que conheceu a palavra na infância, na igreja, na escola dominical, e hoje está no mundo, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do mundo, fazendo a vontade dos homens. Entenda isso, para que você venha lembrar, que você teve o ensinamento correto com Deus, para que você não venha depois reclamar, porque só quem pode te dar salvação é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que temos que instruir a criança no caminho que deve andar, para quando ela crescer, ela não se desviar, entendeu? E se ela se desviar, ela teve um conhecimento de Deus. Então no dia do juízo, Deus vai cobrar tudo também. Vai vir um juízo de Deus para todo ser humano, entenda isso. Apocalipse 20, verso 11. O livro da vida foi aberto e o livro João viu, e o livro das obras. E o que é que a gente tem feito para Deus? Por mais que a gente evangeliza, prega, aconselha as pessoas, nós temos que fazer mais para Deus. Tem almas gemendo, pedindo ajuda, e muitos se desviando para o mundo de novo. Pessoas cristãs saindo da doutrina de Deus, que é a palavra, que é um conjunto de ensinamento, e voltando para os prazeres do Egito do mundo. Volte para Deus enquanto é tempo. Deus é amor, mas Deus também é justiça, entenda isso. Com Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem plantar vai colher. Deus vai cobrar daqueles que estão escarnecendo do Evangelho. Versículo 16. Toda a Escritura é a Bíblia, divinamente inspirada. A Bíblia é inspirada, irmão, inspiração de Deus. E proveitosa. A Bíblia é proveitosa. Tudo tem proveito aqui. Para quê? Presta atenção. Para ensinar a gente a saber, que a palavra de Deus ensina a gente a ter o caráter de Deus, a ser um cristão, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O homem precisa da palavra de Deus, da Escritura, para que Deus venha nos corrigir, nos instruir. Sem a instrução de Deus a gente erra o caminho. O caminho é Jesus. E sem a gente ler a Bíblia a gente fica cego espiritual. Entenda isso. Então toda a Escritura é divinamente inspirada. Quando alguém dizer assim, a Bíblia é qualquer livro, não, a Bíblia é inspirada por Deus. Foi homens santos de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, que escreveu a Escritura, como diz Pedro também. Entendeu? Sem a palavra de Deus a gente erra o caminho. Versículo 17, para quê? Para que serve a Bíblia? Para que o homem de Deus, eu estou falando de quem é de Deus, o homem de Deus, seja perfeito, entre a perfeição de Deus, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está vendo? A Escritura serve para fazer o homem ficar perfeito, Não é perfeito que diz que é santo, que não vai pecar, não. A gente peca, mas não somos pecadores que vivem no hábito. É um acidente que acontece, para não entristecer o Espírito Santo, mas para te instruir, para te amadurecer, para toda boa obra, para o que Deus fizer, a gente glorificar o nome dele, amém? Essas são as instruções do Espírito Santo de Deus para mim e para você. Pega essa palavra para você, coloque em prática.
Dê valor à Bíblia Sagrada. Vai chegar um dia que as pessoas vão procurar a Bíblia e não vai achar. Para de confiar em homem, para de ficar aí postando. É o seu critério, mas eu estou te dando conselho, coisa dos homens. Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida. Deus quer ver você brilhar, ser cheio do Espírito Santo e confiar somente nele. Não fica confiando que o Brasil vai passar por isso, melhora não. É cumprimento da palavra. O mundo jaz maligno, mas nós somos o sal da terra, a luz do mundo, temos a proteção do Espírito Santo de Deus. Jesus falou em Mateus 28:20: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem anda com Jesus não tem medo de nenhuma notícia, ele guarda e livra do mal. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Aqui quem te salva é vosso irmão Danilo. Inscreve-se no canal, dá um like, compartilha as mensagens e ativa o sininho. Compartilha as mensagens para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Deus te abençoe e tenha um ótimo dia na presença de Jesus.